Esse vídeo aqui não tem absolutamente nada com relação ao trabalho específico de campo de Zubeldia. Esse vídeo não tem nada com relação à maneira como o Zubeldia arma o time, os jogadores que ele escala, aqueles que ele troca, que por sinal, se você for fazer ali a régua, passar a régua e fechar a conta nesse momento, é excelente. Excelente diante da péssima administração e planejamento da diretoria com relação à equipe de futebol, diante da falta de melhores elementos ali, mais qualificados, para a gente manter um elenco completo para poder disputar pau a pau todos esses campeonatos aí, né? Diante das últimas campanhas do São Paulo, à exceção do título do Dorival na Copa do Brasil, diante de uma série de fatores, o trabalho do Zubeldia é excelente. E não é isso que está sendo colocado aqui, que vai ser colocado aqui no vídeo. O que nós vamos falar hoje é especificamente sobre os chiliques do Zubeldia à beira do campo com relação à arbitragem. Essa é a questão. Há de se saber, de se ter aí a sabedoria de separar o joio do trigo. Ou alguém acredita que com o chilique o Zubeldia vai resolver o problema da arbitragem? Fica essa pergunta aí para os meus irmãos receberem. É claro que você fica nervoso, é claro que você fica alterado, né? É claro um monte de coisa com relação a isso. Só que assim, toda vez que o Zubeldia se manifestar dessa maneira que ele tem se manifestado, ele vai tomar cartão amarelo. Vocês sabem aí, meus irmãos sabem, eu já fui árbitro de futebol. E árbitro de futebol realmente marca alguns elementos. Só que é o seguinte, se o cara não faz nada, ele não tem como dar cartão, ele não tem como expulsar, ele não tem como fazer nada. Agora, se o cara dá uma deixa, vai tomar cartão. E o Zubeldia já está marcado pela arbitragem. Portanto, o Zubeldia hoje é que nem o Luciano. O Zubeldia e o Luciano hoje certos estão errados se forem se manifestar dessa maneira. Ah, mas ele vai ter que ficar quieto, ele vai ter que ficar calado, ele não vai ter que fazer mais nada com relação a isso? Sim. Nesse momento, diz um pouco da sabedoria do futebol, que é a hora dele baixar essa bola com relação à arbitragem. Eles baixarem, no caso. Porque senão, toda a partida eles vão tomar cartão amarelo. E sabe quem vai ser o grande prejudicado? O São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, começando a semana já, uma semana de Libertadores de América. Como é legal a gente ter uma semana de Libertadores na vida, né? São Paulino que foi acostumado. Uma das primeiras partidas da minha vida no futebol, meu querido pai, ontem foi Dia dos Pais, um beijão para todos os pais maravilhosos aí, né? Mães que são pais, tios, avós que são pais, irmãos que são pais que são pais e por aí afora. Um beijo gigante, que Deus abençoe todos vocês, né? O meu velho, seu Nilton, já tá lá na Arena das Nuvens, lá no Alambrado, lá como ele ficava nos anos 50, nos anos 60, para assistir o São Paulo no Pacaembu, né? Meu pai, que quando viu o São Paulo, o olho azul dele brilhava. Querido seu Nilton, né? Uma das primeiras vezes que eu fui assistir um jogo de futebol, a primeira vez foi em 1973, no Morumbi, né? Tem 50 anos aí. Uma outra vez que eu me lembro foi no Pacaembu, 1974, Libertadores de América, né? São Paulo Independiente, a final. O São Paulo que já em 1974, né? Tentava ganhar uma Libertadores. Libertadores que faz parte da vida do São Paulino. Tão querida que é Semana de Libertadores. E claro, nós vamos falar disso aí. O São Paulo joga na quinta, terça, quarta, nós vamos falar. Quinta-feira a gente vai falar muito, né? Galera já pegando a estrada, meu irmão Cássio Tricolor na mochila já pegando a estrada. Muito legal isso, né? Essa coisa de você poder correr atrás aí do São Paulo. Mas assim, hoje eu queria falar em grande parte a respeito disso, né? São Paulo lá em cima na tabela, que bom. São Paulo que jogou com um time reserva, né? Deixou a desejar? Deixou, mas atingiu o objetivo. Bora rasgar papel, é assim que funciona, a gente sabe. Objetivo atingido. Falei ontem no vídeo, né? Os fins justificam os meios. Nicolas Maquiavel. Pois bem, irmãos,
Não vou falar de arbitragem, tá? Não vou falar de arbitragem, mas eu vou falar de comportamento dos nossos com relação a isso. Faz tempo já que a gente tem visto essa questão do Zubeldia, essa questão do Luciano, e a gente não vê na direção de São Paulo nenhum posicionamento com relação a conversar com os seus empregados, com os seus colaboradores a respeito disso, e com relação a ser efetivamente, né, colocada essa questão junto à CBF, junto ao Departamento de Árbitros. Dentro do São Paulo existe um passapanismo da diretoria do São Paulo com relação a isso. Ou não? Ou eu estou completamente enganado? Há quanto tempo o torcedor são paulino reclama de estar sendo lesado? Há quanto tempo, senhores? Lesado não, extremamente lesado. Há quanto tempo, senhores? Os senhores veem realmente algum dirigente ou o presidente de São Paulo, que outro dia estava de mão dada na Disneylândia lá com o presidente da CBF, reclamando, não estou falando chilique, hein? Eu não estou falando chilique nem fricote. Eu não estou falando isso. Eu estou falando efetivamente. Os senhores viram o presidente numa coletiva colocando essa questão e se mostrando completamente indignado com isso? Os senhores viram? Os senhores viram alguma coisa que não fosse chilique do diretor de futebol? Uma posição firme, sem ser cartinha de repúdio, que como eu sempre falo, desculpem o termo, hein? Lá na CBF, Departamento de eles limpam a bunda com as cartinhas de repúdio que manda. E o futebol tem disso. Pergunta se eu concordo. Eu não concordo. Mas o futebol tem disso. Ou alguém acha, ou alguém acredita mesmo, que o Luciano chilicando no campo, o Zubeldia chilicando ali na área dele, a arbitragem vai mudar. Os senhores acreditam piamente nisso? Os senhores acreditam que a gente... Outro dia o cara botou aí pra mim que a gente promove o caos. Eu promovo o caos agora no São Paulo. Sou eu que promovo. Ah, piada, né? É uma piada, né? Estou esperando efetivamente. Espera um pouquinho, deixa eu voltar aqui um pouquinho, senão eu vou esquecer disso. Os senhores acreditam que a arbitragem vai mudar com isso daí? Realmente é uma coisa absurda o que a gente vê. A gente vê a cada final de jogo o torcedor do São Paulo reclamando, o Zubeldia reclamando, o Luciano eu nem vou falar, porque é chilique mesmo, né? Mas o Zubeldia, até entendo ele, reclamando, e vai ficar marcado, só isso, ponto final. Aí o diretor do São Paulo, lá na zona mista, né? Lá ele tem chilique. Aonde vai levar isso daí? A lugar nenhum, senhor. Sabe por quê? Porque o São Paulo é conivente com esse tipo de situação, não a instituição, os homens que estão lá dentro. Porque se não fossem, já tinham tomado providências a respeito disso e deixado muito claro que não admitem que o São Paulo seja lesado como tem sido ultimamente, né? Agora a gente perde o nosso treinador no jogo contra o Palmeiras no final de semana que vem. Pois é. O que eu estou dizendo é o seguinte, senhores, não vai ser chilique do Zubeldia que vai mudar a arbitragem. Não vai ser chilique do diretor de futebol que vai mudar a arbitragem. E não vai ser a omissão do presidente com relação a isso que vai mudar a arbitragem. Portanto, a nossa indignação é inócua. Ela não tem efeito nenhum que não seja chilique. Infelizmente, essa é a realidade do futebol que a gente assiste. Essa é a realidade do futebol que a gente vê. E se preparem, porque lá em Montevidéu, se tiver alguém esperando aí que o São Paulo não vai tomar uma garfada lá, pois bem, se prepara, porque isso é Libertadores, viu? E pra galera que é mais nova, que reclamava, aí, o São Paulo vai jogar lá, os caras tratam mal o São Paulo, recebem mal o São Paulo. Senhores, é Libertadores, né? Libertadores, quem viu Libertadores nos anos 70, acha hoje mingau com aveia morno, entenderam? Porque antes era pilha, pedra, sapato, voava tudo e o juiz punha pra fora do campo e continua o jogo. Era assim que funcionava. Mas enfim, vamos ver como é que vai ser. E que realmente os dirigentes do São Paulo, né, que estão ali na função de representar a instituição, tomem atitudes diretas, atitudes efetivas contra esse estado de coisa.
porque com chilique, meus irmãos, a gente não vai chegar em lugar nenhum, tá bom? Semana gigante para todos, hein? Abençoada e gigante. A gente volta a falar de São Paulo em breve. Hoje à noite, estamos lá no Resenha Raiz, né? 20 às 21, uma horinha só de bate-papo gostoso, legal. Lá no YouTube eu conto com vocês. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, tamo junto.